Like e comment. Bom, primeiramente eu queria agradecer, dizer que para mim é uma honra estar aqui de volta à minha terra, uma cidade que eu amo, onde eu cresci. Uma coisa que me deixa muito feliz, ver como a comunidade está crescendo. E outra coisa que me deixa muito feliz também, assim, tipo, um pouco até emocionado, é ver uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei hoje, toda a minha base de computação. Uma pessoa que acreditou em mim. Para quem não sabe, não conhece a minha carreira, eu comecei como técnico de telecomunicações. Eu passava cabo telefônico na FUCAP, nos forros da FUCAP. Fazia muito isso e até que chegou uma pessoa que apareceu na minha vida e disse: cara, eu acho que tu leva jeito para programação. Foi o professor Márcio Palheta. Foi meu orientador de graduação, então foi a primeira pessoa que me ensinou sobre recuperação da informação, me deu aquela introdução sobre inteligência artificial, e de lá eu continuei minha carreira, fiz mestrado, fui orientando o professor Eduardo Nakamura, até que ele abriu uma startup, migrei para São Paulo, comecei a minha primeira experiência como cientista de dados, depois fui para a Mutante, onde eu trabalhei no projeto da inteligência artificial da Vivo, a Aura. A gente trabalhou no serviço telefônico deles e hoje, há exatamente 8 meses, eu estou no Serasa Experian trabalhando como Data Science. Eu escolhi um tema que vai ser um talk bem legal, que eu vou conseguir pegar todos os públicos. Ele é apenas um pontinho assim do mundo, que é Concept Driven, que é a gente entender como é que funcionam conceitos temporais nessa parte de modelos de Machine Learning. Como é que a gente consegue usar componentes de tempo para ajudar a gente a entender melhor os nossos dados. Falar um pouquinho também sobre interpretabilidade, só passar os slides do sumário, né? Falar o que é backtesting, onde que a gente pode usar backtesting, tipos de backtesting. Backtesting é um exemplo bem prático assim, de como é que a gente faz isso na Serasa. Vocês vão observar que alguns gráficos meus têm algumas features anonimizadas, mas é porque o compliance da empresa impede que eu mostre alguns dados que a gente está utilizando, tá bom? Falar bem rápido sobre interpretabilidade, uma técnica que a gente usa bastante para explicar nossos modelos, as features que são utilizadas para a gente tomar decisão, que é Shape Values. Mostrar uns resultadozinhos e depois eu vou falar sobre como é que funciona o Data Lab da Serasa Experian e falar das vagas que a gente tem aberto. Então, se alguém tem vontade de construir carreira em São Paulo, Serasa está com portas abertas. Eu não sou o primeiro manauara a trabalhar lá, eu sou o terceiro na realidade. Tem a Carla Wittner, que já trabalhou lá com a gente, que é aluna de engenharia da computação da UFAM. Tem a Nayana, eu não a conheço, eu não sei, eu acho que ela é de ciência da computação, e eu sou o terceiro. Então, vamos começar. Bom, o que é backtesting? Backtesting é uma técnica que permite você avaliar e entender os seus dados baseados em componentes temporais. Eles são extremamente legais para quando a gente está trabalhando, porque necessariamente você não precisa ter um conhecimento gigante na parte de séries temporais. Você precisa apenas, e nem utilizar isso como feature no seu modelo. Você pode simplesmente chegar lá, deixa eu entender melhor os meus dados. Como é que eu posso fazer isso? E como é que eu posso usar os meus dados para entender melhor o meu comportamento do meu modelo ao longo do tempo? Esse é bem o conceito do que a Luísa explicou sobre Concept Driven, né? Usar fatores de tempo para identificar quando é que o meu modelo degrada. Essa é uma ideia inicial que a gente usa para entender o nosso modelo, e no finalzinho eu vou só dar uma pincelada de como é que a gente faz para a gente observar a degradação do modelo. Ok? Bom, aonde que eu posso aplicar... Onde que eu posso aplicar a Concept Driven? Em qualquer problema de Machine Learning que você esteja resolvendo, desde que você tenha componentes temporais. Exemplo, para quem me conhece sabe que eu sou entusiasta de processamento de linguagem natural, sou uma pessoa que ama trabalhar com textos, tanto que eu trabalhei no projeto da Aura, que era exclusivamente classificação de textos, e o meu mestrado foi isso, e os 2 anos do meu doutorado também foram em processamento de linguagem natural, para classificação de sentimento, trabalhei com redes complexas também. Mas, por exemplo, se você está trabalhando, por exemplo, com a questão de análise de redes sociais, você quer entender como é que está funcionando seu programa de classificação ao longo do tempo. Você pode usar simplesmente a data da coleta, por exemplo, você está usando os dados do Twitter. Você pode simplesmente pegar o metadado da data da coleta que você analisou e dispersar esse seu classificador ao longo do tempo. O legal de você estar fazendo isso é porque você vai entender seu modelo e você vai começar a observar mudanças de comportamento do seu usuário lá dentro. Eu não vou me aprofundar muito de backtest porque ele é uma coisa bem grande mesmo. Então eu vou dar uma pincelada para vocês enxergarem o poder disso e mostrar o exemplo que a gente tem lá na Serasa. Bom, os tipos de backtesting que a gente tem, as técnicas principais, as abordagens que a gente utilizar, a gente tem in-time validate, in-time test, a gente tem in-time validate e out-of-time test, e tem o que eu mais gosto que é o walk forward. Eles são um pouco braçais, essas técnicas, eu admito de fazer isso, acho que o professor Palheta é um expert em backtesting, pode falar muito melhor do que eu, mas são técnicas um pouco braçais, porque
como a gente usa machine learning tradicional nesses problemas, a gente não tem aquela coisinha linda de transferência de aprendizado, quando você está usando uma rede profunda, mas a gente tenta otimizar esse processo da melhor forma possível. Vou falar individualmente de cada um deles agora. Okay? O primeiro é o In-Time Validate e o In-Time Test. Essa abordagem ela é similar ao processo de machine learning tradicional que a gente faz hoje. A gente pega uma massa de dados gigantesca lá dentro, treina esses dados e avalia dentro do mesmo slot de tempo que eu estava treinando. Nesse exemplo aqui, ó, eu comecei com uma massa em 2014 e estou treinando ela dentro desse slot, começando em 2014 até 2018, e essas predições, esse bloco roxo aqui, ele é simplesmente para simbolizar o mundo real, as predições que eu vou fazer em tempo real, beleza? Esse é o processo de machine learning tradicional que a gente faz. Eu não gosto muito desse, porque eu acho que tipo, a gente não consegue entender as relações de tempo dentro, quais são o peso das relações de tempo, das mudanças, das distribuições de probabilidade ao longo do tempo dentro desse cara. Eu acho que simplesmente é um processo tradicional, você meio que está descartando um pouco as suas variáveis de tempo. Esse do In-Time Test e Out-of-Time Test já é uma realidade um pouco diferente. Você vai selecionar um ΔT, tá? Que é um período específico que você vai estar analisando, ou seja, você vai ter um tempo inicial e um tempo final, e você vai treinar e validar dentro desse cara. Você vai tirar suas métricas, qualquer uma que vocês estejam fazendo, e vocês vão testar no slot seguinte de tempo. Uma coisa que é interessante você de out of time, que é importante vocês saberem, que vocês sempre tem que olhar para frente. Vocês jamais podem olhar para trás, tá? Sempre olhem dados para frente. Outra coisa que é extremamente interessante, Bruno, eu posso ter dados que se repetem num slot de tempo e eles se repetirem no slot seguinte? Sim, eu posso. É interessante que vocês dropem linhas nulas, que vão confundir o seu modelo. Agora, vocês não podem ignorar o fato de que pode ter, por exemplo, só o que muda é o fator de tempo, mas o dado é igual. É interessante vocês enxergarem isso, porque, por exemplo, no nosso caso na Serasa, a gente trabalha bastante para entender o comportamento do meu usuário. Será que o meu usuário vai me dar um calote ou não vai? Mais ou menos esse desafio que a gente tem lá dentro, é fornecer isso para as empresas. E lá, depois eu falo mais sobre a data lá. Mas qual é a principal desvantagem dessa abordagem aqui? É porque a partir do momento que você seleciona um ΔT, e você tem um tempo final e um tempo inicial, você vai validar no seguinte, vocês concordam comigo que eu tenho um pequeno problema com atraso? Eu sempre vou olhar para a massa da frente, mas a preço não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com a massa de 2019. Eu sempre vou ter um delayzinho de uma safra que eu estou analisando. Safra a gente pode chamar de um período mensal ou um ano, que seja. É um conjunto de dados. Aí a gente olha para essa safra aqui, eu sempre tenho aquele probleminha de delay. Eu sempre vou estar analisando na massa da frente, mas ela nunca vai fazer parte da composição da minha massa de treino. Então a gente tem um delay nesse processo. Agora, quando a gente olha o walk forward, que é um processo que eu gosto bastante, que eu chamo de iterativo incremental, você simplesmente seleciona um período inicial e vai validando consequentemente no próximo. Aí a partir no próximo loop, você vai transformar esse dado de validação, vai incrementar ele no treino e passar ele e validar na próxima safra. Assim sucessivamente até o final de todos os conjuntos das safras. Uma coisa que é extremamente legal nesse processo aqui é porque muitas pessoas que estão trabalhando com machine learning tradicional ainda enxergam que você precisa ter num problema, por exemplo, de duas classes. É a obrigação do modelo de machine learning se eu passar 50 mil safras para ele e a base estiver balanceada ele performar bem. Não é necessariamente assim que funciona. Não é relacional o fato de vocês terem muitas samples para cada uma das classes que seu modelo vai performar bem. Existem N fatores que tem que ser considerados num problema de machine learning para você observar as features, para você observar o conjunto de dados que você tem, vocês entenderem muito bem as relações entre eles, observar se esses dados estão tendo algum padrão de relação, eles têm dependência entre eles são relacionados ou não. Então são N fatores que tem que ser analisados dentro de um problema de machine learning. Não só simplesmente chegar lá, aumentar o número de samples e falar, vai modelo, faz mágica. Não é assim necessariamente que funciona. E o legal de walk forward, quando você está tentando entender bem o seu dado, é que você vai simplesmente poder selecionar um período específico de tempo e falar, poxa, se eu analisar todos os meus slots de dado dentro desse conjunto, eu posso simplesmente pegar e falar, olha, esse cara aqui performa muito melhor. Então você, com o iterativo incremental e com essas abordagens de backtest, você pode olhar e falar bem assim, pô, a safra de 2015 está cagando o meu modelo de machine learning, para que eu vou colocar esse conjunto de dados lá dentro? Então, através desse estudo de backtesting, que é um processo manual, você consegue entender perfeitamente a relação desses dados. Aí eu vou mostrar um processo para vocês agora. Como que funciona isso? Vou tentar cumprir o prazo. 10 minutos, já foi. Vamos lá.
Eu vou pegar um modelo de classificação normal, XGBoost, ok? Selecionei duas métricas fora do padrão, assim, que o pessoal deve fugir um pouco de acurácia, pressão, revocação, Precision Recall F1. Eu trouxe um KS e Gini para mostrar duas métricas um pouco diferentes para avaliar classificadores. Vou mostrar um pouco sobre como é que a gente visualiza essa importância das features e um fine tuning, é simplesmente a gente otimizar os parâmetros. Então todos os resultados que eu vou mostrar aqui, eles são de uma pequena safra que eu congelei, e dessa pequena safra que eu congelei, eu simplesmente otimizei todos os parâmetros do XGBoost, ok? Primeiro eu vou falar das métricas, que o classificador com certeza vocês já conhecem. Primeiro, a gente usa para avaliar bastante os classificadores métricas que permitem a gente avaliar a diferença entre duas distribuições de modelo. Então, primeiro a gente usa a distância KS, que é simplesmente você pegar dois vetores de probabilidade e enxergar a diferença entre eles dois. Só que a distância KS é simplesmente você pegar um ponto e observar a diferença entre essas duas probabilidades. Uma coisa que talvez você esteja observando é, pô, Bruno, é muito sensível você ter um vetor de probabilidades, você selecionar um ponto dentro de uma curva e dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então, a gente usa essa métrica aqui para a priori, mas é só para startar outros processos que vocês podem utilizar. Vocês podem pegar também a parte da distância KS, pode ir lá nessa SciPy, tem a entropia. Quando você passa só um vetor de probabilidade, você calcula a entropia daquele conjunto de dados. Mas se você passa dois vetores de probabilidade, você tem a distância KL. A distância KL eu considero ela como uma evolução da distância KS, porque em vez de você considerar só um ponto na curva, você vai considerar vários pontos. Então a eficiência de você observar a diferença entre duas probabilidades para um classificador é bom, porque você consegue enxergar, por exemplo, eu tenho um problema de duas classes. Qual é a distância que eu estou, a qualidade da minha classificação na distância KL em relação ao que eu predisse e a classe real? Tá? E outra métrica que a gente usa é formuleta de bolo, que é a Gini, que é só o coeficiente de performance para quando eu jogo dados aleatórios. É isso que a gente faz lá para avaliar o classificador. Aí eu peguei essas duas métricas aqui e plotei eles para mostrar os resultados para vocês. Mas antes, a gente vai falar de uma técnica que eu gosto bastante, que é da parte de interpretabilidade de modelos, que a gente usa check values. Check values, ele usa a teoria de jogos para a gente conseguir explicar quais as features que são importantes para a tomada de decisão do meu modelo. Mas primeiro, Bruno, qual é a diferença entre usar check values e a diferença de usar o feature importance do random forest? Primeiro, o feature importance do random forest, você simplesmente tem o information gain, o ganho de informação de cada feature para a base de treino. Mas quando chega um usuário, você está com um modelo de machine learning em produção, e você precisa chegar para o seu usuário, e o usuário chega lá com você, que agora, principalmente com as normas da LGPD agora, que tudo tem que ser explicável, você não pode usar variáveis sensíveis para a tomada de decisão do seu modelo. Variáveis sensíveis são tipo algo que defina, se eu tenho que identificar uma pessoa, eu não posso usar nenhuma informação que identifique se ela é homem ou mulher, a orientação sexual, a religião dela, eu não posso usar nenhuma variável que discrimine isso dentro dela. Então isso aqui é muito importante para a gente conseguir identificar. Isso daqui são só os valores de um check que eu plotei anonimizados, tá? Como é que funciona o check values? Você vai simplesmente ter o seu conjunto de dados e o seu modelo treinado. Dentro do seu modelo treinado, você vai computar o check, e a partir das suas predições, você pode pegar simplesmente o explanation desse cara. E esse explanation desse cara vai dar exatamente qual foi a feature que foi importante para cada tomada de decisão. Isso aqui pode estar um pouco confuso para vocês, mas eu trouxe um exemplo que talvez fique bem mais claro. Esse daqui eu peguei da própria documentação do check values, eu trouxe o artigo também, caso alguém queira eu possa enviar junto com a minha apresentação por e-mail, para vocês entenderem como é que ele funciona melhor. Eu peguei um exemplo que esse aqui o cara queria identificar num problema de classificação se a pessoa ia ganhar ou perder uma partida de League of Legends. Se o jogador ia ganhar ou perder. Quais são as features que são importantes para a tomada de decisão para saber se o jogador vai ganhar ou perder uma partida de League of Legends? É simplesmente, só para vocês se orientarem, essa daqui é a barra dos valores de feature. Se o cara se ele está muito vermelho, significa que ele tem uma probabilidade mais alta de tender para uma determinada classe. Se ele está baixo, significa que ele está tendendo para uma outra classe. Então vamos lá. Se eu tenho valores muito altos, então significa que a chance de eu ganhar uma partida de League of Legends é muito maior. Ou seja, a feature mais importante para decidir se eu vou ganhar um jogo ou não é simplesmente a quantidade de ouro que eu ganho por minuto. Então, se eu tenho muito ouro, estou vermelho, está alto os valores de check do explanation desse cara, significa que os valores dele, a tendência de eu ganhar uma partida é muito maior.
Agora, se eu combino com a segunda feature, eu pego o quê? A quantidade de ouro ganho por minuto e mortes por minuto. Então significa, se eu ganho muito ouro e morro pouco, porque os valores são negativos, significa que eu vou ganhar essa partida de League of Legends. Entendeu? Então é uma técnica simples que você pode utilizar para explicar melhor os seus modelos. E a gente tem uma diferença porque cada conjunto de pontos desse aqui, tipo, cada pontinho desse aqui, ó, como esse exemplo aqui, é uma sample de teste, ou seja, é um vetor de características que eu não tenho rótulo daquele cara, eu quero predizer ele, eu vou simplesmente passar ele para o Shep, e o Shep vai, baseado no modelo treinado, e vai me dizer, olha, para essa feature aqui, as features mais importantes são esses caras aqui, beleza? Então, é uma técnica simples que você pode fazer isso. Então, mas Bruno, eu preciso passar um conjunto de teste inteiro para passar? Não. Você pode pegar uma linha do seu dataset de treino e simplesmente setá-la dentro do Shep, que ele vai plotar esse valor inteiro para você. E você vai conseguir observar. Outra coisa que o Shep também permite você observar não é só essa forma, não é só essa forma de visualização aqui. Você pode pegar um conjunto específico, eu posso pegar só a feature, por exemplo, Gold Earned per minute, e eu posso simplesmente pegar esse cara e plotar ele num plano de um XYZ. Desculpa, um plano XY. Aí eu posso pegar esse cara e observar. A maioria do meu conjunto que eu passei para ele predizer, ele está concentrado mais em qual valor? Está concentrado mais próximo do negativo, está concentrado mais próximo do positivo. O Shep também permite você fazer isso. Isso daqui é uma mão na roda para quem trabalha com processamento de linguagem natural e análise de sentimentos. Por quê? Através disso aqui você consegue enxergar. Por exemplo, digamos que você está classificando usando o Bag of Words ainda. Você consegue identificar quais são as palavras que são mais importantes para atender para uma classe ou para outra. E é muito legal para a explicação. Voltando para só a parte de como é que implementa o Shep. Tirando essa linha aqui, que é você informar o target que você quer, você consegue implementar o Shep em 6 linhas. Pip-style Shep ou Cont-style Shep, como vocês preferirem. Ele instala o pacote completo. Pré-requisito, você passa o seu classificador treinado para ele. E você manda ele computar os valores de Shep. Essa função aqui é nossa, lá na Serasa, porque as nossas variáveis elas são agrupadas por categoria. Então, através desse cara aqui, a gente faz simplesmente o quê? A gente mostra nas nossas reuniões, os relatórios que a gente monta. Eu queria dar os parabéns também ao pessoal da Bemol, fiquei impressionado como vocês estão dedicando para isso. É bem legal mesmo, e falar que vocês não estão nem um pouco distantes da realidade que é em São Paulo. Parabéns mesmo para vocês. A gente só simplesmente agrupa nosso grupo de features e mostra em formato de relatório para o nosso usuário final, para a gente não vender o ouro também, né? A gente mostra a informação agrupada para ele. Aí o que a gente computa aqui? A gente tem um costume lá, principalmente, um costume na realidade que eu aprendi com o meu chefe. A gente computa tudo isso em dicionário, todos os nossos resultados são computados em dicionários e a gente recupera a qualquer hora. Então a gente tem o costume de separar bastante. O que é plot, e o que é processamento, e o que é plot fica agrupado sempre em outra estrutura. A gente não mistura os dois porque a gente ganha performance nisso. Geralmente treino consome bastante tempo e plot a gente deixa para fazer depois. Então a gente guarda todos os nossos resultados em formato Pickle mesmo e salva dentro do HDFS e lá a gente lê esses caras e consome e começa nossos plots de visualização. Eu tenho focado acho que bastante tempo agora, eu tenho aprendido bastante com o meu chefe, porque ele é o expert de interpretabilidade da Experian. Ele tem me ensinado bastante nessa parte de visualização, então eu tenho focado bastante nisso. Aí a gente pega esse resultado, você seleciona o target que você quer olhar, porque na Serasa a gente não tem só um target, a gente tem vários targets para o mesmo conjunto de features que a gente está analisando. A gente pega o Shep Values dele, tanto o agrupado quanto o Shep individual, pega o dataset e você plota tudo que você quer. O Max Display é simplesmente para você analisar quantas features você quer que apareça nesse plot aqui. É só isso. Beleza? Voltando para os resultados, isso daqui é um sample pequeno, tá? Que eu peguei lá dentro. Eu comparei com o baseline, que é o score tradicional. Só de praxe a gente já ganha do score tradicional, nossa nova abordagem que a gente está fazendo lá. O que a gente faz? Eu peguei uma sample de 2018-9 e avaliei com a sample seguinte, fazendo interativo incremental. Eu não avaliei 2019 com 2019 porque é meio que injusto, né? Você está comparando ele com ele mesmo, então não faz muito sentido. Então o que eu peguei? Peguei 2009 e avaliei em peguei 2018, 9 e avaliei no 10. Aí tive o valor de KS e o valor de Gini. Fica estranho porque a partir de um momento você começa a observar que você tem uma queda de performance a partir do momento que as features começam a entrar. Então aí você começa a enxergar o poder do backtest. Você começa a olhar para um gráfico de performance e começa a
Que coisa estranha, porque quando eu coloco um conjunto de samples, o modelo está caindo. O que está acontecendo? Então, se eu pego um exemplo específico aqui, por exemplo, a maior queda que eu tive foi quando entrou a sample 2018-11, que eu avaliei no 12. E se eu olho para os valores de Gini, é a mesma coisa, eu tenho uma queda. Se eu pego só esse conjunto de dados específicos aqui e tento observar os valores de distribuição dele, observar como é que estão as features dentro desse data frame. Aí quando eu olho, eu boto um gráfico de observação dos dados, onde as linhas amarelas significam os valores nulos. Olha que coisa interessante, a gente começa a observar que tipo, boa parte dessas samples, elas têm valores dentro dela, mas as outras features que são extremamente importantes para a tomada de decisão do modelo, seus valores estão nulos. Então, como é que para um valor, se eu tenho um problema de duas classes, como é que eu vou fazer ele tomar fazer tomadas de decisão se simplesmente o meu conjunto de dados que são importantes para a minha tomada de decisão estão nulos? Então você dificulta a vida do seu classificador. O classificador está lá para ajudar você, não para fazer mágica por você. Tá? Então ele está sempre focando nessa parte de você tentar otimizar isso. Mas aí você pergunta, pô Bruno, essa parte de analisar a estrutura dos dados, você deve fazer isso no início. Isso é um processo de mineração de dados. Um processo que você tem que fazer bem antes de você chegar a treinar um classificador. Só que o problema é que, do jeito que o nosso pipeline trabalha lá dentro, quando ele chega na ponta para a gente, o dado já está processado. Chega para a gente um dado raw, um dado bruto inteiro. São teras e teras de dados que ficam armazenados lá dentro. Chega um código Spark e processa essas informações. O código Spark ele não é inteligente o suficiente para simplesmente identificar. Ele só verifica se, por exemplo, toda a linha está nula. Não, tem dados que estão preenchidos, então isso é uma feature válida. Aí ele passa para frente. Quando chega lá no Data Science, quando chega lá no nosso time, que a gente olha e fala, opa, esse cara tem que ser tratado melhor. Aí volta para trás. E com o backtesting a gente consegue enxergar isso. São técnicas simples, porque eu sei que é um processo um pouco robusto de você fazer isso. É cansativo, é muito cansativo você fazer um processo de backtesting, porque são treinos e retreinos, treinos e retreinos. Para esse tipo de abordagem que eu mostrei aqui, só voltar um pouquinho, se o slide deixar. Eu tenho que chegar mais perto. Para essa estratégia aqui, para cada nível que eu faço, treino e validação, é um novo processo de retreino que é feito, ou seja, é um novo conjunto de hiperparâmetros que são calculados para cada um deles. Então, essa nova abordagem é um pouco custosa, acho que é por isso que esqueci seu nome, desculpa. A Nicole odeia tanto backtest. Ela queria até me tirar da palestra quando ela soube que o tema era backtest. Bom, então só para me concluir esse parte aqui, começar a parte de falar sobre o Data Lab, rapidinho. Só chegar até lá e pronto. Backtesting é extremamente legal para a gente entender os nossos conceitos de dados, para a gente entender como é que funcionam os nossos dados ao longo do tempo, não os dados sendo feature. Você pode ter outros dados como feature, isso fica a critério do problema que vocês estão resolvendo, se vocês vão colocar ele como feature ou não, mas a gente está analisando ele fora do modelo. A gente está analisando simplesmente separando nossos conjuntos de dados em safras e fazendo as análises individuais. Legal que a gente consegue pegar o melhor modelo baseado em componentes de tempo, então a gente tira um pouco de relação de, pô, eu vou colocar tudo lá dentro e o modelo que se vire para decifrar o melhor. O treino é longo, mas os resultados são legais, e o Shape Values é muito legal, é uma técnica muito boa de interpretabilidade para você entender o conceito das features. Muito obrigado.